bom que você está aqui para juntos refletirmos o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje é tirado de Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 6 e do 16 ao 18. Ele faz parte do longo Sermão da Montanha, que vai do capítulo 5 ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Esses versículos trazem um novo ensinamento de Jesus sobre as tradicionais obras de misericórdia do mundo judaico, que são a esmola, a oração e o jejum. Podemos dizer que o evangelho de hoje é o evangelho dos três quando. Nesse evangelho, Jesus continua a instruir como seus discípulos devem praticar a justiça. O evangelho de Mateus é o evangelho da justiça. E no Sermão da Montanha, Jesus se assemelha a Moisés, o legislador por excelência do povo da antiga aliança. Assim como Moisés subiu o Monte Sinai para receber a lei de Deus e transmiti-la ao povo, Jesus agora sobe a montanha para dar pleno cumprimento à lei que foi recebida pelo seu povo, mas que não está sendo bem aplicada na vida. Por isso, Jesus chama a atenção de seus discípulos para a prática da justiça, que corresponde ao cumprimento da lei, mas não como fazem os fariseus, para se aparecerem e serem reconhecidos e aclamados publicamente. Jesus afirma que essas práticas religiosas devem ser feitas para honrar a Deus e não para a própria reputação. A exibição de quem as pratica é duramente criticada por Jesus. Ao ensinar sobre como praticar estas obras de misericórdia, Jesus, então, apresenta aquilo que deve ser evitado, a atitude correta, apropriada, que o discípulo deve seguir, e a recompensa que será dada pelo próprio Deus, que é chamado de nosso Pai, nesse evangelho. Sobre a esmola, Jesus usa a imagem da trombeta sendo tocada. O som de uma trombeta ressoa longe, chama a atenção. Todos se voltam para ouvi-la ou saber de onde vem aquele som. Essa imagem é a da exibição. A esses, Jesus chama de hipócritas, palavra que se referia a atores nos palcos, ou seja, aqueles que fazem uma encenação. No Evangelho de Mateus, os fariseus são chamados assim. Jesus ensina que é preciso ser discreto. A imagem da mão esquerda e a mão direita faz pensar. A esquerda não saiba o que faz a tua mão direita. Em quase tudo que fazemos, ambas as mãos, esquerda e direita, fazem juntas. O que Jesus espera dos seus discípulos é uma atitude discreta, sincera, a favor dos necessitados e não em favor deles mesmos. Trata-se de despojamento, de um verdadeiro serviço evangélico. Na primeira leitura de hoje, da segunda carta aos Coríntios, São Paulo nos ensina que Deus ama quem dá com alegria. Trata-se da caridade, quando o serviço é desinteressado. Podemos chamar de doação aquilo que não espera nada em troca. Deus conhece o mais íntimo do ser humano. Ele vê a intenção e, por isso, dará a recompensa. A segunda obra de misericórdia apresentada por Jesus é a oração. Os discípulos são instruídos a evitar fazer uma exibição pública de si mesmos na oração. É mais uma vez, Jesus chama de hipócrita aqueles que gostam de chamar a atenção pública quando estão fazendo as orações. Os momentos de oração não devem ser espetáculos. Jesus, quando diz que é para entrar no quarto, fechar a porta e rezar ao Pai na intimidade, não está dizendo aqui, como alguns pensam erroneamente, que não precisamos ir à missa ou participar da comunidade de fé. Não é isso, não é nada disso. O que Jesus instrui aos seus discípulos
é que a oração é coisa séria. Não se faz de qualquer jeito. É um momento de intimidade com o Pai. Oração é encontro com Deus. É momento de escuta de Deus. É um momento em que Deus fala. É preciso silenciar para orar. Deus recompensará a oração feita com sinceridade. A prática do jejum, a terceira apresentada por Jesus nesse evangelho, é muito importante no judaísmo bíblico. Havia dias especiais designados para o jejum no calendário judaico. E os fariseus jejuavam 2 dias por semana. Eram rigorosos no cumprimento, da lei, dos mandamentos, das tradições. Veja que o jejum, assim como a esmola e a oração, em nenhum momento é criticado por Jesus no Evangelho. Mas o como fazer o jejum, o fazer do jejum uma exibição, é sobre isso que Jesus vai ensinar que deve ser evitado pelos discípulos. Porque o jejum perde o seu valor se for uma exibição para se mostrar e ser aclamado pelos outros. Aos que se comportam assim, também são chamados de hipócritas por Jesus. Então, os discípulos são instruídos a disfarçar o jejum, mantendo a aparência de quem se prepara para uma festa. Por isso, Jesus vai dizer que é para perfumar a cabeça, lavar o rosto, atitudes próprias de quem vai para uma festa, e não de quem está fazendo um jejum como os hipócritas, encenando para serem vistos. Jesus continua ensinando que Deus saberá que estão jejuando e os recompensará devidamente. Neste evangelho, o ensino de Jesus sobre a prática da nova justiça nos mostra 3 pontos. O primeiro, que Jesus não invalida a prática da esmola, da oração e do jejum. Elas continuam válidas. E o quanto são necessárias hoje, minha gente, na vivência cristã. Segundo ponto, Jesus critica o modo e a intenção ao praticá-las e aponta para o como os cristãos devem exercer a caridade, a oração e o jejum. Terceiro ponto, esse evangelho nos mostra, no ensino de Jesus, que temos um tripé sob o qual podemos nos alicerçar e agradar a Deus, nosso Pai, que vê no segredo, lá no íntimo, nas intenções do coração. A esmola, a oração e o jejum. É o tripé que podemos nos alicerçar para agradar a Deus. Olha que interessante. É uma proposta que vem de Jesus, uma proposta de comunhão e harmonia, que gera relações harmoniosas, porque se refere ao outro, a Deus e a mim mesmo. No judaísmo bíblico, isso se resume na palavra shalom, que é harmonia plena. Quando eu me relaciono bem com o outro, quando eu me relaciono bem com o Senhor, com o Pai, quando eu me relaciono bem comigo mesmo. Quando fazemos caridade ou a esmola, damos a esmola, nos relacionamos com o nosso próximo, o outro. Quando oramos, nos relacionamos com Deus, o outro por excelência. Quando jejuamos, nos relacionamos e cuidamos de nós mesmos. Isso é harmonia plena, o cuidado com o outro, com Deus e consigo mesmo. Meu irmão, minha irmã, o evangelho de hoje quer nos ajudar a fazer uma revisão desses 3 quandos na nossa vida cristã. Quando damos esmola, quando oramos, quando jejuamos. Que as palavras de Jesus, que refletimos hoje, nos ensinem a viver em harmonia. Harmonia com o irmão, com Deus e consigo mesmo. Assim seja. Amém.